E assim, uma postura antidemocrática é socializada. Acredita-se na narrativa estatal porque falta experiência de que o poder absoluto, leva ao abuso absoluto de poder. Portanto, de certa forma, socializamos uma geração antidemocrática. E essa geração não são as gerações sábias como a minha. Eu sou velho demais para servir na linha de frente. Mas essa geração, essas duas gerações, só vão perceber o que está acontecendo aqui quando estiverem deitadas no próprio sangue na trincheira. Mas aí será tarde demais e novamente a culpa será dos outros. Observe como a polícia lidou com os manifestantes contra o coronavírus, por exemplo. Meu livro, Dos Dois Lados da Frente, também foi publicado em russo, por uma pequena editora privada, e o editor organizou um evento em um clube cultural de Moscou. Também estavam presentes representantes do governo de órgãos que eu conhecia. Então me sentei lá na frente, no palco, e falei sobre a guerra de agressão ilegal segundo o direito internacional. Eu só queria ver o que eles estavam fazendo. Depois eles vieram até mim e disseram, na análise, estamos amplamente de acordo. Então, nada aconteceu comigo, não fui preso, nada disso. Aceitaram que eu vejo as coisas dessa forma. E eu só posso recomendar que não se subestime a abertura e a disposição para o diálogo dos russos. E no meu círculo de amigos em Petersburgo, o espectro de opiniões em relação à guerra na Ucrânia vai desde Putin começou tarde demais, deveríamos ter invadido muito antes até Putin e os serviços secretos são culpados de tudo. E nós discutimos alto, sentados em um barco. Isso também ocorre. Não é como se na Rússia você fosse imediatamente impedido ou preso. Pelo contrário, os russos avançaram muito economicamente nos últimos 25 anos. Ainda falta muito, há muito a ser feito, isso é claro. Sempre há algo a fazer em um país tão grande. Mas isso só é possível se muitas pessoas trabalharem juntas e também tiverem liberdade de decisão em sua área. Caso contrário, essas forças não podem se desenvolver. Isso não funciona de forma ditatorial, nem na China, mas não podemos abrir mão do nosso sistema eleitoral. Os chineses diriam, nós fazemos diferente, nós recrutamos os melhores dentro do partido. Também há muita corrupção. Mas que alguém como Annalena Baerbock chegue ao Ministério das Relações Exteriores, isso não seria possível na China. Lá algo funciona na hora de recrutar que aqui não funciona. Esses fatores também precisamos considerar. Senhor Baab, o senhor mencionou várias vezes o colega Friedrich Merz. Estamos presenciando um engano descarado com os eleitores. Discutir o teto de gastos e, horas depois, flexibilizá-lo, liberando trilhões em fundos especiais, justificando com uma suposta necessidade. Por que os políticos podem mentir assim impunemente? 70% dos alemães, segundo uma pesquisa recente, dizem ter percebido que Merz e companhia mentiram e enganaram eles. Olhando para a última eleição do Bundestag, eu chamo isso de uma simulação de democracia. Poderíamos usar aqui o slogan dos defensores dos direitos civis na última eleição municipal da República Democrática Alemã em maio de 1989, nunca cansados da fraude eleitoral. Isso começou com o adiantamento da eleição, o que prejudicou as chances dos partidos de oposição. Isso continuou com uma grande campanha, eu diria até uma histeria contra a direita, que naturalmente foi direcionada contra a AfD, mas que, no fundo, ampliou a base eleitoral dos partidos estabelecidos do cartel dominante de partidos. Isso continuou com falhas no fornecimento de cédulas eleitorais para alemães no exterior. O retorno foi muito baixo, ninguém verificou a origem disso. Isso continuou com erros e falsificações claramente intencionais na contagem dos votos. O exemplo de Berlim mostra isso. E continua com o fato de que o Tribunal Constitucional Federal recusou uma intervenção aqui e disse que não precisamos recontar.
E isso tem a ver com o fato de que, naturalmente, os juízes constitucionais foram nomeados pelo cartel de partidos dominante nos últimos anos. Usando como exemplo a Revolução de 1848, o historiador Arthur Rosenberg, que eu admiro muito, escreveu em um artigo: naturalmente, para uma democracia, o direito ao voto livre é uma base indispensável, mas também se pode usar a cédula eleitoral para suprimir ditatorialmente os interesses da população. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Na minha opinião, essa eleição foi uma eleição de fachada. Ela deveria ser repetida. Concordo com você 100%, mas porque as pessoas não vão para as ruas? 70% sentem isso, mas nada acontece, o que também é visto nos resultados das eleições. Aqueles que falam, pelo que vejo repetidamente, são os idosos. Os mais jovens, aqueles entre 15 e 55 anos, estão presos ao sistema, porque precisam ganhar seu dinheiro em empresas, em órgãos estatais, em ONGs, em repartições públicas, onde quer que seja. O neoliberalismo fez com que quase não existam mais contratos permanentes, vitalícios. E isso afeta especialmente o setor acadêmico. Esses são os piores. O precariado acadêmico é o portador da propaganda e da censura. Mais da metade de uma turma cursa a faculdade e todos precisam de acomodação. E então eles recebem contratos temporários, ocupam cargos em projetos ou são colaboradores freelancers em algo relacionado à mídia ou trabalham para organizações não governamentais financiadas pelo Estado. E o interesse imediato de sobrevivência dessas pessoas é conseguir um novo contrato, um novo projeto ou uma nova encomenda. O primeiro ou segundo filho está a caminho, os aluguéis em Berlim ou em outras metrópoles são caros, talvez seja preciso pagar um apartamento próprio, o carro é alugado, tudo isso custa dinheiro. E só se pode continuar ganhando dinheiro se você se alinhar cada vez mais àquela propaganda, censura, narrativa, como se diz hoje em dia, que o chefe deseja. E assim essas pessoas ficam bem próximas com a língua no reto de seus superiores e dos poderes dominantes. Mas só cabe um de cada vez. E ao tentar buscar o reto do chefe, acredita-se que pode melhorar sua própria posição inicial, denunciando outros que o chefe também não gosta, ou afastando concorrentes incômodos na disputa pelos privilégios com uma pequena denúncia. E esse é o comportamento social excessivamente adaptado de toda uma geração. E essa geração também se move em um pacto diabólico com a minha geração. Quero explicar isso. Os políticos da minha geração, assim como os principais jornalistas e as pessoas do setor econômico, são responsáveis pelas reformas neoliberais. Eles as implementaram e, com isso, são responsáveis por transferir ainda mais os riscos da vida do nível estatal, do nível assistencial, do nível do estado de bem-estar social para os indivíduos. E agora isso chega até nossos próprios filhos e netos. E a minha geração então diz: precisamos fazer alguma coisa para que o neto tenha boas condições. Então, apartamentos são transferidos, carros são comprados, estudos em Berkeley ou Boston, Massachusetts ou em Yale são pagos. Tudo para melhorar a posição inicial dos próprios filhos nessa competição acirrada do neoliberalismo. Disso surgem, desde a mais tenra infância, pequenos príncipes e princesas, que são mimados com açúcar de confeiteiro e creme penatem. E eles também se sentem assim.
Eles dizem, eu sou o maior. Embora eu nunca tenha feito nada na vida, eu recebo tudo o que quero. E disso surge a atitude de que as autoridades que estão por trás de mim vão cuidar de mim se algo der errado. Isso significa que o conflito edípico não é mais enfrentado. O confronto com os pais não é mais levado adiante. A luta que leva à autonomia da personalidade, à capacidade de autodeterminação e independência, não é mais travada, mas sim apoia-se o que vem de cima. Afinal, você também recebe o apartamento, o dinheiro e as ações. E assim, uma postura antidemocrática é socializada. Acredita-se na narrativa estatal porque falta experiência de que o poder absoluto, leva ao abuso absoluto de poder, ao abuso. Portanto, de certa forma, socializamos uma geração antidemocrática. E essa geração não são as gerações sábias como eu. Eu sou velho demais para ir para a linha de frente. Mas essa geração, essas duas gerações, só vão perceber o que está acontecendo aqui quando estiverem deitadas no próprio sangue, na trincheira. Mas aí já será tarde e a culpa será dos outros novamente. Esse é o problema. Senhor Baab, durante sua explicação, me arrepiei várias vezes, pois nunca havia ouvido essa perspectiva em nenhum outro lugar. Incrível. Quando o sofrimento na Alemanha vai ser maior, vai ser quando a AfD governar daqui a uns 3 ou 4 anos, ou quando fizer parte do governo, ou pelo menos for o partido mais forte? O sofrimento será maior quando uma nova guerra eclodir. Eu espero que nas próximas eleições para o Bundestag, a AfD realmente se torne a maior bancada e tenha boas chances de indicar o chanceler. Se Trump continuar, ou se os republicanos, por exemplo, também continuarem com J.D. Vance, então os americanos vão pressionar para que realmente a AfD governe o país. Isso vai trazer grandes desvantagens para todos os trabalhadores assalariados, porque a AfD é, no fundo, não é um partido nacional socialista, não é um partido de extrema direita. É um partido neoliberal que, em relação às aposentadorias e na área social, na construção de moradias, vai impor medidas de austeridade rigorosas. Isso prejudicará os mais vulneráveis dentre os vulneráveis. Mas já seria um grande sucesso se o AfD mantivesse sua postura equilibrada, orientada para a paz em relação à Rússia. Mas aqui devo reconhecer que na bancada da AfD no Bundestag, as forças transatlânticas estão ficando cada vez mais fortes. Pessoalmente, acredito que o AfD será direcionado para o transatlântico, continuará mantendo o status de vassalo da Alemanha em relação aos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo irá intensificar ainda mais o curso neoliberal na política interna e econômica. Acho muito interessante o que está dizendo. Recebi Maximilian Krah como convidado recentemente, e após a conversa pensei, em vários pontos, ele é um conservador burguês, poderia até ser um político da União Social Cristã, porém, ele também enfatizou bastante a responsabilidade individual, demonstrando um tom liberal e neoliberal em muitos aspectos. E eu sempre pensei, a estratégia do cordão sanitário já fracassou mesmo, por que não deixar a AfD participar? Assim, pelo menos eles poderiam mostrar se tem apenas 2, 3, 4 figuras de destaque que aparecem para o público, mas a terceira, quarta, quinta fileira na verdade nem existe, ou então eles vão acabar afundando tudo, o que tiraria muita pressão da situação. Se a gente olhar para governos conservadores comparáveis na Europa, tirando a retórica, na política real não mudou muita coisa. Então talvez esteja sendo criado um monstro pelos partidos tradicionais, que na verdade talvez nem possa ser colocado em prática desse jeito. Aqui eu já expliquei minha posição. Eu respeito o Sr. K, não compartilho todas as posições dele, mas a capacidade de análise dele é inegável. No geral, eu me guio pelo princípio da paz estabelecido na Constituição. O cartel dominante dos partidos claramente não faz isso.
E eu me guio pela frase de Willy Brandt: a paz não é tudo, mas sem paz, tudo é nada. Por isso, sugiro trazer a AfD para o barco da política de paz, pois caso contrário, as forças que se orientam pelo mandamento de paz da Constituição são fracas demais. Eu reuniria as pessoas sob o lema: nós nos unimos a todos que levam a sério a Constituição. E o cartel dominante dos partidos, obviamente, não leva. Senhor Baab, eu poderia ouvi-lo por horas. O senhor é uma arma de precisão retórica. Como o senhor consegue destrinchar todas essas dinâmicas complexas no contexto? Eu nunca vi nenhum outro jornalista fazer isso por aí. Por isso, é realmente um grande prazer para mim recebê-lo aqui. Eu ainda tenho 2 perguntas finais. Se o senhor fosse nomeado ministro das Relações Exteriores amanhã, qual seria a sua primeira ação oficial? Eu não aspiro a nenhum cargo ou função política. A primeira coisa seria voar para Moscou e deixar claro que algo está mudando aqui na Alemanha e que, daqui para frente, vamos nos abster de ódio aos russos e militarismo. A segunda coisa seria buscar uma reconciliação e aproximação com a França. E, obviamente, também precisamos trazer os italianos e espanhóis para o nosso lado, para que possamos recomeçar com a União Europeia. E isso só pode acontecer fora das atuais instituições da União Europeia em Bruxelas. Porque lá, obviamente, se reuniram militaristas insanos. É necessário, obviamente, coordenar-se com os Estados Unidos da América. E o próximo passo é ir à China para expandir as relações comerciais. Tenho uma pergunta rápida que me ocorreu agora. Será que Viktor Orbán, rotulado como anti-europeu, será no final das contas quem vai salvar a Europa? Sim, porque tudo o que Orbán disse se confirmou. Também aqui temos um homem de capacidade analítica superior, que conduz bem seu país internamente, apesar de todas as desvantagens que isso traz, e quer manter abertas as oportunidades econômicas para ele. Eu o considero um diplomata inteligente. Ele tomou as medidas corretas em prol da paz com sua visita a Moscou. E só posso esperar que ele continue forte na tentativa de evitar o pacote de dívidas insano da senhora von der Leyen. Senhor Baab, para finalizar, uma recomendação de ação bem concreta para obter clareza e soberania neste mundo tão agitado e caótico. Primeiro, digo às pessoas, verifiquem sua dieta de informações. Jogue a televisão pela janela e cancele a assinatura do jornal. Busque orientação nos novos meios de comunicação para mais informações. Isso é importante. Em uma democracia, o fundamental é ter um campo de informações aberto, que atualmente não temos. Em segundo lugar, o governo federal deve se orientar pela frase de Willy Brandt: queremos ser um povo de bons vizinhos. E não um povo de generais e senhores da guerra. Precisamos abandonar isso. Em terceiro lugar, precisamos nos orientar economicamente pelos países do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São a China, a Rússia, a Índia e o Brasil. Aqui está a potência econômica emergente. Isso é um conto de fadas da Ásia e do Sul global. Somos apenas espectadores e não devemos superestimar nosso papel. Senhor Baab, preparei aqui uma breve declaração final. O senhor alertou cedo, sempre foi claro, sempre foi corajoso, sempre foi inabalável. Muito obrigado por ter permanecido quando muitos já haviam se calado. De fato, alguém como o senhor merece a mais alta condecoração na Alemanha. Obrigado pela sua voz e obrigado por nos mostrar como se mantém a postura. Eu só estou fazendo o meu trabalho, mas para os cães pequenos que querem urinar em mim, também digo, o que importa para um carvalho alemão se um javali se esfrega nele?